A vida do torcedor vascaíno não é de fato fácil. Quando parece que tudo vai bem, do nada tudo muda e vai por água abaixo. Ontem, dentro de São Januário, o Vasco deixou escapar 3 pontos importantíssimos. E agora é foco total no Botafogo. Depois de amanhã a bola já rola novamente aqui no Rio de Janeiro, dentro do estádio Newton Santos. E é claro, nesse Acorda Vascão, eu vou trazer a você informações importantes sobre o que aconteceu ontem contra o São Paulo dentro do Caldeirão de São Januário e também trazer uma grande novidade, uma notícia que pega o vascaíno de surpresa nessa segunda-feira relacionada ao Cria Ryan. Amigo, fique ligado, tá? Contrato de 5 anos, salário milionário, uma grande surpresa nessa sua segunda. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Amigo, eu conto muito com você, até porque hoje faltam pouquíssimas pessoas aí para chegarmos aos 172 mil inscritos. Nesse momento faltam exatamente 50 pessoas, 50 vascaínos. Então se inscreva e venha ajudar o nosso crescimento. Eu sei que pode parecer chato, mas a sua inscrição é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, amigo, eu quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, né? Falando exatamente sobre o que aconteceu ontem dentro de São Januário. Inexplicável. Depois de 4 vitórias seguidas, depois de uma virada de chave dada pelo Cruz Maltino dentro do Campeonato Brasileiro, com bons jogos, vitórias, com um sistema defensivo sólido, uma equipe que ficou conhecida por ser organizada taticamente, nada disso foi visto ontem dentro de São Januário. Muito pelo contrário. Ontem, dentro de São Januário, foi visto uma equipe defensivamente bagunçada, uma equipe taticamente bagunçada também, uma equipe difícil de identificar. O Vascaíno viu contra Cruzeiro, Bahia, Red Bull Bragantino, não foi visto ontem contra o São Paulo. Foi visto um outro Vasco. Um Vasco que terminou a partida com mais posse, 59%, até mais finalizações, 24 do Vasco, enquanto o São Paulo teve 11, sendo que 24 dessas finalizações, tivemos 10 chegando em direção ao gol do Rafael, foi bola na trave, o Vasco que fez de fato uma pressão, mas não conseguiu, nessa superioridade, ser efetivo. Um Vasco que, além de tudo, além de não ter sido efetivo mesmo com uma superioridade, na hora que foi efetivo não conseguiu ser eficiente. Diferente do São Paulo, que chegou 6 vezes ao gol do Vasco e marcou 2 gols. Então ontem o Vascaíno sai frustrado de São Januário. Ontem o Vascaíno saiu triste de São Januário, porque esperou, depois de 4 vitórias seguidas, ontem dentro de casa, conquistar a quinta, chegar aos 45 pontos, encostar em Fluminense e Botafogo, a atual 7º e 6º colocado, e ficar ainda mais perto de uma Libertadores do ano que vem. Hoje, o caminho ficou mais longo. Essa corrida, né, por uma vaguinha na Libertadores 2026 ficou mais cansativa, mais distante, e o técnico Fernando Diniz, ontem, na entrevista coletiva, falou sobre o que ele, como técnico do Vasco, achou do desempenho contra o São Paulo. Se liga só. Boa noite. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que a gente faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti.
Então, o jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente botou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. O amigo vascaíno, então, como você viu aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz, que vai ter um problemão, essa é a palavra, um problemão para o jogo dessa próxima quarta-feira, depois de amanhã, contra o Botafogo. Pois simplesmente ontem, além da derrota para a equipe de São Paulo, o Vasco também perdeu 2 dos seus principais jogadores para o jogo dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Botafogo. O lateral direito Paulo Henrique e o ponta esquerda Nuno Moreira, ambos jogadores receberam o 3º cartão amarelo e ambos estão suspensos, ou seja, desfalcam o Vasco da Gama contra o Botafogo nessa próxima quarta. 2 problemas para o técnico Fernando Diniz, que vai ter que pensar numa equipe sem a presença de 2 jogadores importantíssimos para o nosso Cruz Maltino. Paulo Henrique, hoje, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, é um atleta que se destaca, é um jogador que, da posição, ao meu ver, é o melhor. Não à toa é um atleta de seleção brasileira e que ontem o técnico Carlo Ancelotti estava presente exatamente, para acompanhar o Paulo Henrique no nosso Vascão. Um atleta que tem números impressionantes, um jogador que, olhando para o Vasco da Gama como clube e para o desempenho de Paulo Henrique, tem números excepcionais, é o primeiro em assistências do Vasco com 6, é o primeiro em dribles certos com 55, é o primeiro em duelos ganhos com 173, é o primeiro do Vasco em duelos ganhos pelo chão com 150, é o terceiro do Vasco da Gama em participações em gols, então é um jogador de fato essencial para o nosso Cruz Maltino, assim como é também Nuno Moreira. Nuno Moreira é determinante para o nosso Vasco da Gama. Um atleta que, dentre os pontas do Brasileirão, é o que tem mais participação em gols. Ou seja, o Vasco perde 2 titulares. E fica a dúvida, como será que o técnico Fernando Diniz, sem Nuno Moreira na ponta esquerda e sem PH na lateral, vai montar o time? Creio que, olhando para a lateral direita, fica fácil. Puma no lugar do PH. Mas e com relação ao Nuno? O que será que o Diniz vai fazer? David, Ryan volta para a ponta e o Verratti volta ao time titular? Veremos aí um Matheus França atuando? Não sei. O Diniz que tem que pensar. E ontem ele falou, inclusive, sobre a importância de Nuno Moreira para o Vasco da Gama. Se liga só. Acho que o Nuno é um jogador que ele se encaixou muito bem com a minha maneira de trabalhar. Um jogador, já falei muitas vezes aqui, é muito inteligente, solidário, um jogador técnico. Mas a gente vai ter jogador para substituir. Espero que a gente consiga substituir bem e quem entrar fazer um bom jogo contra o Botafogo. Em relação aos tabus, fico... No fundo é uma coisa legal, quebrar tabu, assim, é muito gostoso, mas não é uma coisa importante para mim. Isso não é uma coisa importante. O importante é a gente trabalhar e fazer o nosso melhor possível para a gente conseguir vencer os jogos. Obviamente, quando a gente quebra alguma marca, é legal, fica marcado, a torcida gosta, dá um pouco mais de estima pro time, mas não fico pensando nisso, sinceramente. Eu não estava pensando em ganhar o jogo para quebrar tabu. Eu não usei isso como uma inspiração para nada. Eu acho que a inspiração para a gente era ganhar o jogo para a gente ficar mais perto de ter uma vaga na Libertadores. Bom, amigo, tá aí, O técnico Fernando Diniz tem esse problema para resolver. E eu espero, como qualquer torcedor vascaíno, que ele seja resolvido, Menos Paulo Henrique e menos Nuno Moreira. 2 jogadores importantíssimos para o técnico Fernando Diniz que estarão ausentes nessa próxima partida. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Mas vamos embora, para o último assunto desse Acorda Vascão. Uma notícia que pega o vascaíno de surpresa nessa manhã de segunda-feira, O clima mudou no Vasco da Gama, de fato, após a derrota para o São Paulo ontem. O elenco Cruz Maltino se representa nessa segunda-feira dentro do CT
Moacir Barbosa. Já olhando a partida contra o Botafogo nessa quarta, o elenco terá apenas 2 dias de preparação. Logo após o Botafogo, o Vasco no sábado enfrenta o Juventude também dentro de São Januário. O Vasco terá 2 partidas essenciais para confirmar de fato qual é o objetivo do Cruz Maltino dentro do Campeonato Brasileiro. E mesmo diante dessa derrota ontem sofrida para o São Paulo, uma notícia nesta manhã, de segunda-feira, notícia que eu trago a vocês aqui agora, pelo menos anima o vascaíno após a derrota para a equipe do São Paulo. Ontem, minutos antes da partida começar, minutos antes da bola rolar, a informação é que o Vasco da Gama vai formalizar uma proposta para renovar o contrato do Ryan. Uma nova proposta para estender o vínculo contratual do Ryan pelos próximos 5 anos. O contrato hoje do Ryan com o Vasco vai até o final do ano que vem, até o final de 2026. O objetivo do Cruz Maltino é renovar o contrato do Ryan até o final de 2030 e aumentar o salário dele para a casa de R$1 milhão. Ou seja, fazer do Ryan o atleta mais bem pago hoje do elenco Cruz Maltino. Além, é claro, desse aumento salarial e desse aumento no tempo de contrato, a multa rescisória do Ryan também vai aumentar para algo em torno de 50 a 60 milhões de euros. O projeto Vasco não é apenas uma renovação para venda, uma renovação olhando, uma transferência milionária nas próximas temporadas, mas principalmente uma renovação para um grande projeto de carreira do Ryan no Vasco da Gama. O que hoje o Vasco da Gama visa com o Ryan é uma maturação do atleta dentro do próprio Vasco, para que ele não vá para a Europa e bata no futebol europeu, retornando cedo ao futebol brasileiro, como vem acontecendo, amigo, com várias promessas do nosso futebol, O Vasco pensa em convocação para a Copa do Mundo, sim, do Ryan, com ele seguindo aqui, atuando no futebol brasileiro, brilhando no futebol brasileiro, se destacando no futebol brasileiro. E essa renovação vai ser feita. Baita notícia, tá, amigo? Dada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Então, Vasco e Ryan costuram esse acordo para uma renovação estendendo a longo tempo o seu período vestindo a camisa do nosso Vascão. É claro, você até um pouco forçado aqui nesse Acorda Vascão, Mas há muito tempo que a gente não vê no futebol brasileiro um jogador ele ser vendido por uma idade tão elevada e uma venda tão alta. A gente teve recentemente, um Vinícius Júnior sendo vendido para o Real Madrid. O Vinícius Júnior, amigo torcedor vascaíno, ele é vendido para o Real Madrid muito jovem. Muito jovem. Vinícius Júnior, eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu sou vascaíno, torço pro Vasco, eu tô falando de um atleta do rival, mas não tem problema. O Vinícius Júnior ele foi vendido do Flamengo para o Real Madrid com apenas 18 anos de idade. 18 anos de idade. Ou melhor dizendo, fazendo uma breve correção aqui nesse Acorda Vascão. O Vinícius Júnior ele foi vendido para o Real Madrid com 16 anos de idade. Essa foi a idade que o Vinícius Júnior se transferiu para o Real Madrid. A venda aconteceu aos 16, só que por conta da lei Repelé, ele só pôde se transferir ao clube espanhol com 18. 16 anos o Vinícius Júnior já tinha sido vendido. E por que eu estou falando sobre isso com você? Porque eu estou falando nesse Acorda Vascão, com você, amigo vascaíno, sobre essa situação do Vinícius Júnior ser vendido com 16 anos, do Estevão e do Endrick também serem vendidos por idades como essas. Porque hoje o futebol europeu ele vem ao Brasil e capta as promessas muito jovens. A última grande promessa que você, amigo vascaíno, viu saindo do Brasil com uma idade avançada se chama Neymar da Silva Santos Júnior, que estreou no Santos com 17 anos de idade em 2009, nos períodos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ele conquistou no Santos campeonatos paulistas, Copa Conmebol Libertadores e uma Copa do Brasil. O Neymar, ele cresceu no Santos, se desenvolveu no Santos, brilhou no Santos, conquistou o título no Santos e foi vendido de forma milionária para o Barcelona quando já não havia mais como segurá-lo aqui. Porque o Neymar já estava em um outro nível em comparação ao futebol brasileiro. O Neymar ele maturou no Brasil. Mal comparando, é o que o Vasco quer fazer com o Ryan. Diferente do que aconteceu com o Vinícius Júnior, Estevão,
Endrick, Gerson, quando foi vendido do Fluminense para o futebol europeu. Jogadores que batem lá e muitas das vezes voltam. O Vasco quer segurar o Ryan aqui até esse limite do Neymar. Quando olho para o Ryan e falo, ele está muito acima do nível do futebol brasileiro e já não tem mais por que ele ficar aqui. Como ele ficar aqui? É a hora ideal de vendê-lo. Então, pode parecer loucura? Pode. Mas o Vasco tem por planejamento para o Ryan algo semelhante ao que o Santos fez no Neymar. Com o Neymar. Depois de 12 anos, você vai ver no futebol brasileiro um clube segurando a sua promessa, segurando a sua joia, segurando o seu cria para que ele brilhe no seu clube. Não apenas por cifras, por moeda, por dinheiro, mas por aquilo que ele vai entregar vestindo a camisa do clube que o gerou. É isso que o Vasco da Gama quer com o Ryan. Ao meu ver, uma baita informação. Informação que me anima e muito. Porque a Europa está de olho. Milan é um clube que está aí, ó, batendo a porta. Informação do jornalista Fabrício Romano é que nesse momento o Milan segue monitorando a situação do Ryan, mas o Vasco ele já está deixando bem claro que com as condições de contrato atual, o que o Vasco quer de valor é entre 218 a 250 milhões de reais, 35 a 40 milhões de euros, o que torna para o Milan completamente complicado o negócio. Então o Milan está aí, o Milan quer, o Milan está interessado, mas os valores que o Vasco está colocando na mesa são completamente fora de cogitação para o Milan, tá bom? Então o Milan já está começando a olhar a situação como muito complexa, mas é um jogador que interessa ao clube italiano. Assim como interessa, por exemplo, a clubes da Inglaterra, Chelsea, Arsenal, Tottenham, todos querem Ryan. Todos querem Ryan. Essa é a realidade. Mas o Vasco não quer vendê-lo. O Vasco quer um planejamento de carreira para que ele possa brilhar vestindo a camisa do próprio Vasco da Gama. Ryan é jovem, tem 19 anos de idade, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, muita coisa o Ryan ainda tem para dar para nós como torcedores vascaínos e pelo menos uma notícia boa na manhã dessa segunda-feira. Certo, amigo? Então o que eu te peço, é claro, é o seu like aí, para pelo menos você ficar feliz com essa informação do nosso cria Ryan. Fechou? Vamos que vamos então, amigo. Curta esse vídeo, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento. Venha fazer parte, é claro, da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Vamos que vamos e saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.